Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, finalizamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória. A palavra de Deus diz, lá no livro de Apocalipse, livro das Revelações, um livro muito conhecido, falado em razão das profecias fortes, das revelações profundas, e que na maioria delas são para os nossos dias. E no capítulo 20 do livro de Apocalipse, o verso 11 vai falar sobre o juízo final. A palavra de Deus diz que João viu pequenos, grandes, ricos e pobres. Ele viu um grande trono branco, do qual fugiu, louvado seja o nome do Senhor, as estrelas, a terra, tudo foi afastado para longe quando esse trono branco foi colocado, louvado seja Deus, no meio do espaço. O texto vai dizer, e eu quero ler aqui, em nome de Jesus, Apocalipse, capítulo de número 11, capítulo de número 20, aliás, verso 11. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Olha aí. Capítulo 20, verso 11. E diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas ações, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esse é um texto que deveria ser muito falado hoje nas igrejas, deveria ser muito falado e comentado hoje pelos líderes religiosos. E é um texto que pouco se fala, mas em qualquer versão, em qualquer edição das Escrituras Sagradas, você vai encontrar Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15, que fala sobre o grande dia do juízo final. E o juízo ele se dará em duas instâncias. A primeira será agora, no final desta era, onde Cristo vai se apresentar. Ele vai aparecer nos mais altos céus, louvado seja o nome do Senhor, e virá com os exércitos dos céus, e virá também com o seu povo, agora no final desta era. A palavra de Deus diz que o Senhor recolherá a sua igreja, Ele recolherá os seus escolhidos, e neste momento estarão com Ele, louvado seja Deus, no final desta era. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 19, nós acabamos de ler o capítulo 20. O capítulo 19 diz que ele aparecerá mais uma vez, uma segunda vez, um segundo advento. Ele vai aparecer montado sobre um cavalo branco e com os exércitos dos céus, e também com a sua igreja estará também junto com ele. E virá, e a palavra de Deus diz lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o verso de número 31, que neste momento ele vai colocar as nações diante dele e vai separá-las, separar todos os povos, nações e línguas, vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Essa é a primeira instância de juízo, vai ser agora no final desta era. Está programado para agora no final desta era. Entenda bem, alguns julgam estar distante,
Alguns julgam estar longe ainda este dia, mas eu digo para você, sem ter medo de errar, que esse dia está mais próximo do que nós imaginamos. Entenda bem, já se passaram 2000 anos, já estamos completando a cota, louvado seja o nome do Senhor, do fechamento dos tempos, e será breve, vai ser rápido. Não pense que vai demorar muito agora. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa primeira instância de juízo, louvado seja Deus, vão ser separados aqueles que estiverem ainda vivos sobre esta terra. Os mortos sairão de seus túmulos, todos aqueles que serviram a Cristo, todos aqueles que receberam a Cristo, se arrependeram de seus pecados, resolveram viver uma vida para Jesus, eles serão ressuscitados. Aqueles que estiverem em suas covas, aqueles que estiverem nos cemitérios e que passaram por esta vida, por esse plano terreno e viveram suas vidas não para si mesmos, mas para Cristo, serão ressuscitados. E a palavra de Deus diz que logo depois Jesus colocará todos os povos, nações, línguas, todos os povos de todos os países vão ser colocados diante dele, e ele vai separar uns dos outros, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. Assim ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante. Neste momento, ele vai separar os ímpios da igreja. Entenda bem, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que vai dizer em todas as passagens das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus. É neste momento que aqueles que viveram, não importa, entenda uma coisa, não é questão de que a pessoa fez parte de uma religião, fez parte de uma igreja. Ele vai separar aqueles que verdadeiramente, louvado seja Deus, colocaram suas vidas diante de Deus e viveram para o Evangelho. Viveram para o Evangelho. Entenda bem, a pessoa pode ter tido 10, 20, 30, 50 anos de igreja, mas se verdadeiramente ela não se arrependeu dos seus pecados, não abandonou os seus pecados, não abandonou a vida promíscua, a vida devassa, aquela vida dissoluta. Entenda bem, se ela não abandonou, se ela vive mesmo dentro da igreja, mas leva uma vida fingida, essa tal pessoa, segundo as Escrituras, não sou eu que digo a palavra de Deus, não terá parte com Cristo naquele dia. É nesse momento que vai ficar esclarecido quem vai ser colocado à direita e quem vai ser colocado à esquerda, quem verdadeiramente vai ser separado para a vida eterna e aqueles que serão separados para o tormento e perdição eterna. É assim que a palavra de Deus diz e assim que a palavra de Deus ensina. Essa será a primeira instância de juízo. No texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, aliás, até o 15, fala sobre o último juízo, o juízo final, aonde todos aqueles que pisaram sobre esta terra desde a criação do mundo, desde o primeiro homem existente sobre esta terra, será chamado de volta à vida. Todos aqueles que pisaram e que tiveram aqui o seu momento e tiveram a oportunidade de buscar a Deus, mas não quiseram porque estavam ocupados demais, estavam vivendo suas próprias vidas, estavam querendo viver do seu jeito, estavam procurando seus próprios caminhos. Eu quero vos trazer a memória, e para você que não conhece, eu quero deixar um texto da palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 12, a palavra de Deus vai dizer que aos olhos do homem, todo caminho é bom, mas no final são caminhos de morte. Aos olhos do homem, todo caminho é bom, mas no final são caminhos de morte. Jesus vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, já estou mais do que roxo aqui de falar esse texto. João, capítulo 14, verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que era um dos caminhos, ele não disse que era um dos tais caminhos, ele disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho, louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas insistem, elas teimam em fazer seus próprios caminhos, em buscar atalhos, em buscar meios mais fáceis,
Porque seguir as Escrituras, alguns dizem, é difícil. Seguir a palavra de Deus, alguns dizem, ninguém consegue seguir. Entenda bem, se alguém consegue, se não, nós não podemos deixar de tentar. Nós não podemos contar a derrota antes de entrar na batalha. Eu não posso deixar de procurar servir a Deus e agradar a Deus por meio do Evangelho sem tentar. Eu tenho que pelo menos tentar. Eu tenho que pelo menos dar os passos necessários, segundo a palavra de Deus, para poder buscar a Deus. E Deus chamará todas essas pessoas. Um grande trono branco. Um grande trono branco vai ser colocado no meio do infinito. No meio do universo. Não haverá espaço para planetas, para estrelas. Não haverá espaço para nada. Nada que habite essa existência, senão o trono de Deus. E cada pessoa, uma por uma, vai ser colocada diante daquele trono. Um juízo imparcial. Um juízo sem misericórdia. Aquele que verdadeiramente teve a oportunidade, abraçou a oportunidade. Entenda bem, eu estive pregando esses dias e quero falar o que eu falei. Nós só temos uma passagem nesta vida. E o que estamos fazendo? Desperdiçando. Estamos pegando essa única passagem e vamos um pedaço de papel amassando e jogando na lata do lixo, porque queremos viver do nosso jeitinho. Queremos ser do nosso jeitinho. E Jesus não quer que a gente seja do nosso jeitinho. Nunca ele falou isso. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. No nosso jeitinho nunca funcionou, nem nunca vai funcionar. Eu digo para você, tem até louvores evangélicos defendendo que o meu jeitinho é bom. O nosso jeitinho nunca vai funcionar. Porque se não for do jeito de Deus, não vai. Deus criou um caminho, e esse caminho é através de Cristo, é através dos padrões de Cristo, é através da moral de Cristo, é através do modelo de Cristo e do jeito de Cristo. Do nosso jeitinho a gente dá com a cara na parede, do nosso jeitinho a gente dá murro em ponta de faca, do nosso jeitinho a gente está quebrando a cara, do nosso jeitinho a gente está sofrendo, estamos apanhando mais do que pandeiro em meio de sua samba de roda. Só apanhamos, só dá errado. E não importa se você faz parte ou não de uma igreja. Não importa se seja igreja católica, evangélica, não importa. Tem que ser do jeito de Cristo, senão não funciona. A máquina só funciona de acordo com a orientação do manual, que é a palavra de Deus. Vou repetir de novo. A máquina só funciona de acordo com o manual, que é a palavra de Deus. E essa máquina somos eu e você. Esta vida que eu e você possuímos nessa existência só vai funcionar da melhor maneira e só vamos ter resultados depois da morte para o bem, se seguirmos o manual. Mas insistimos em não fazer isso. Mas no dia do juízo estarão abertos os livros, o livro da vida, o livro das obras, que vai estar escrito tudo o que fizemos nesta vida. Tudo. Seja as coisas mais ocultas. Ninguém viu, mas está escrito lá. E de acordo com o Evangelho de João, capítulo 12, verso 48, até essa Bíblia que nós estamos com ela aqui, pregando ela para você, anunciando o que está escrito nela, vai ser aberta. Alguém naquele dia vai dizer, eu não ouvi. E para testemunho contra a pessoa que diz, eu não ouvi, vai estar escrito no livro da vida que você estava ouvindo. Que você teve a oportunidade de ouvir, e o que você fez, eu vou continuar desse jeito, eu não preciso me arrepender, não preciso me batizar nas águas depois de adulto, eu não preciso tomar uma posição, não preciso me converter à fé no Evangelho de Cristo, que coisa alguma. Eu vou largar minha religião, vou largar minha lei, eu vou largar o que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus avós, nada, que vou largar nada, eu vou continuar desse jeito, porque eu sei que isso é abobrinha, isso é besteira. Entenda bem, naquele dia vai ser lançado em rosto. A palavra de Deus diz que Deus vai lançar em rosto.
Porque as pessoas querem escapar, elas estão se esgueirando, elas estão devagarinho, colocando o corpo fora, tentando fugir daquilo que é a realidade. Ou a pessoa se arrependeu dos seus pecados e se converteu verdadeiramente ao Evangelho, ela não fez nada. Eu tenho que decidir, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que largar o sincretismo religioso, a tradição, eu tenho que largar a lei, eu tenho que largar. É óbvio. Mas as pessoas relutam e não querem entender. E a verdade é que é necessário para que eu e você temos a oportunidade, e para me encerrar, do Evangelho de João, no capítulo 5, eu gosto demais dessa passagem, dessa palavra de Jesus. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Oh, meu Deus! Verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, diz assim: na verdade eu digo a vocês, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vou ler. Na verdade eu digo a vocês que quem ouve a minha palavra, estamos pregando. Eu não estou pregando a mim mesmo, não estou pregando a minha palavra, eu não estou pregando costumes de igreja. O que me importa é o que a igreja A, B, C, D diz. Eu quero saber verdadeiramente se está na palavra de Deus. Nós temos que nos empenhar a procurar andar pela palavra de Deus. É difícil? É. Mas eu vou desistir? Não. É difícil? É. Mas eu vou correr? Não. Lógico que não. Eu vou deixar de tentar antes mesmo de me propor aí. Todos são chamados, todos. Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês, venham a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei alívio. Todos são chamados. Mas Jesus também vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 16, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque nem todos querem. Não tem nada a ver com privilégio, porque um pode e outro não, nada a ver com isso. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Foi Jesus que disse, porque muitos são chamados, mas são poucos os que verdadeiramente perseveram. A pessoa acha difícil e já está querendo desistir. E tem pessoa que nem começa, nem tenta, e já está contando derrota. Já está contando desistência. Oh Deus! E para mim terminar, eu vou reler João 5 e 24, na verdade. Eu digo a vocês que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. De acordo com Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida, e no dia do juízo nós não estaremos lá.